Viviane, o que é essa atividade aí, cuidador de idosos? Bom dia, Viviane. Bom dia a todos. O cuidador de idosos é uma área que realmente, como você disse no início, está em grande proporção, crescendo bastante no mercado de trabalho. Hoje as pessoas estão tendo uma qualidade de vida muito melhor, então elas estão vivendo mais. Então o cuidador de idosos veio para ajudar essa família. Entendeu? Antigamente, na história da humanidade, dizia que se você tem um pai, tem uma mãe doente, né? Tinha sempre um filho que cuidava, um parente que dava o auxílio. Hoje não. Hoje, com o mercado de trabalho, né, todo mundo com a sua vida pessoal, com a correria do dia a dia, então ela precisa de um profissional que esteja especializado, que entenda do assunto e que consiga atuar nisso que hoje a família não consegue mais ajudar. Então, o cuidador entra mesmo nessa questão de cuidados, de proteger, de auxílio a essa família, né? Viviane, bom dia, um prazer recebê-la aqui na Top FM. E assim como todas as profissões, tem suas características que uma pessoa deve ter. Quais são as principais características que um cuidador de idoso deve ter? Claro. O cuidador de idoso, primeira coisa que é muito importante, ele tem que ser uma pessoa simpática, né? Simpática, uma pessoa ativa, uma pessoa que tenha paciência, né? A paciência, eu acho que é a chave, é o ponto principal de um cuidador. O idoso, ele tem a sua dificuldade de fala, a sua dificuldade de deglutição, dificuldade de motivação, dificuldade de locomoção. Então, o cuidador, ele tem que ter paciência para auxiliar esse idoso nesses cuidados. Outra coisa importante também é a fortaleza física e mental. Uma pessoa, para ela cuidar, ela tem que ter o seu autocuidado. Eu tenho que cuidar de mim para que eu tenha saúde para cuidar do outro. Então, essa força física é importante porque eu vou tirar esse paciente, esse idoso da cama, pôr na cadeira de roda, levar ele para passear, colocar ele no sol, para tomar um sol que é importante. E também a questão mental. Eu tenho que estar preparada porque tem dia que esse idoso vai estar nervoso, ele não vai estar bem, vai estar triste. Então, eu tenho que trabalhar bastante isso. Então, a serenidade e a calma, tem que ter calma, isso é importante. Confiança, o idoso tem que se sentir confiante nesse cuidador. Então, a confiança é a chave principal desse cuidado, né? Eu tenho que confiar nele, daí ele cuida de mim e eu consigo oferecer um resultado muito melhor. Comunicativo, compreensivo, educado, então, e muito amoroso. Eu acho que o cuidador, ele tem que ter muito amor à profissão e amor a esse idoso, a esse paciente que eu estou cuidando no momento. E Viviane, também é preciso, dentro dessas características, ter algum tipo de conhecimento básico sobre saúde, sobre você é enfermeira, né? Isso. Sobre essa questão aí também é importante ter esses conhecimentos? Olha, eu acredito sim, que não precisa, claro que não é um conhecimento profundo, né, na questão da saúde, da enfermagem, da medicina, mas todo mundo teve um filho, esse cuidador talvez já teve um filho, sabe colocar um termômetro, né? Então tem essa questão mesmo um pouco da enfermagem, mas o que é mais importante nisso é ele gostar da profissão. Então, ele gostando da profissão, ele vai conseguir executar o seu papel com muita qualidade. Então, ele não precisa saber da saúde em si, mas ele precisa saber dar os cuidados necessários para esse idoso. Viviane, com o crescimento da profissão, hoje já existem vários cursos, né, profissionalizantes em relação ao cuidador de idoso. O que é ensinado nesses cursos para quem está em casa, né, está interessado nesse tipo de programa? Aliás, o pessoal que estiver interessado pode mandar a pergunta aqui pelo WhatsApp da Top, o 14998821013, que a Viviane vai responder. O que é ensinado nesses programas? Tá. Esses programas, né, nos cursos, o professor fala muito na questão de higiene com esse idoso, como auxiliar ele ao banho no chuveiro, aquele paciente que está acamado, esse idoso que está acamado, auxílio ao banho no leito, alimentação, auxílio nessa dieta. Nem sempre o idoso ele consegue comer sozinho, ele precisa desse auxílio.
mudança de posição, né? Então o paciente, né, não pode ficar o dia inteiro deitado, ele precisa sair da cama, sentar e passear. Então ensina muito essa mudança, como pegar esse paciente, esse idoso, colocar ele numa cadeira de roda. A questão de massagem de conforto, a importância, né, de hidratar essa pele. A pele senil é uma pele frágil, então precisa de um cuidado, de um toque especial. E também os cuidados com as medicações prescritas. Lembrando que a medicação, né, é prescrita pelo médico, só o médico que pode prescrever essa medicação, só que o cuidador, ele auxilia. Tem lá os horários todos dessas medicações, o cuidador, ele simplesmente dá essa medicação, oferece essa medicação para o idoso nos horários corretos. E Viviane, mudando um pouquinho, né, dessa questão, mas falando na contratação de um profissional. Como você bem disse, você falou, fez uma fotografia perfeita da situação. Era sempre um filho que ficava. Hoje, todo mundo trabalha, não tem realmente tempo. Quais são os principais pontos que as pessoas, a família deve atentar quando for optar para contratar um serviço de idoso? Eu acho que a entrevista ela é muito importante, conhecer esse candidato, você tem que saber se o candidato é um candidato que tenha paciência. Eu acho que a paciência é muito importante, ele é comunicativo, né? O idoso ele gosta muito de conversar, então o cuidador ele tem que aprender a ouvir, a falar as frases devagar, tranquilo, para que o idoso consiga interpretar, esperar o tempo de resposta desse idoso. Então eu acredito que a paciência e a comunicação é muito importante na contratação de um idoso. Porque o treinamento em si, o dia a dia, a própria família, a equipe de saúde que está assistindo esse idoso, ele vai orientando, ele vai treinando esse cuidador. Mas tem coisas que é da pessoa. Então a paciência, a comunicação, então isso é muito importante que esse candidato a essa vaga tenha em mente. Eu preciso ter paciência e eu preciso saber me comunicar com esse idoso. E até nessa questão aí, né, do candidato, segundo os números aí do IBGE, a expectativa é que em 2050, então daqui mais ou menos 30 anos, 30% da população brasileira seja formada por idosos, ou seja, uma população que vai aumentar cada vez mais. É um caminho que não tem volta. Nesse cenário, então a profissão está crescendo e cada vez mais vai ter espaço para esse profissional. Você acredita mais ou menos também nisso, né? Acredito muito, porque o cuidador de idosos, ele além dele trabalhar dentro de residências, de casas de famílias, temos também um aumento de clínicas de geriatrias, né? Muito esse aumento, porque tem família que realmente prefere colocar ele num lugarzinho para ele ter cuidado, ter essa assistência 24 horas. Então, está crescendo muito. Tanto esse cuidador que vai à sua residência, que trabalha dentro da casa desse idoso, dentro da casa de um filho que esse idoso mora, mas também clínicas geriátricas, né, que tem um grande aumento na nossa cidade, em toda a região, no Brasil todo. Então, está crescendo muito e o cuidador, quem quer realmente estudar, fazer esse curso, ele precisa cada vez mais se qualificar, entender do assunto, porque vai ter uma grande procura. Tem uma grande procura já e acredito que essa procura vai cada vez mais aumentar. Igual no início da entrevista, a gente falou que está tendo esse aumento mesmo da população, ela está envelhecendo, então ela precisa de um certo cuidado e um cuidado especializado que é dado por esse cuidador. Você comentou, né, Viviane, dessa questão do aumento. Com o crescimento da procura desse profissional, como é que você está avaliando o mercado? Já existe um bom nível de pessoas que podem atender as famílias ou ainda tem uma carência de profissionais no mercado? Não, ainda estamos carentes, sim. Então, estamos sim precisando de mais profissionais nessa área, de mais profissionais que estejam capacitados, que estejam treinados para atender esses nossos futuros pacientes, né? Então, porque hoje nós não podemos pensar no idoso só num idoso acamado, no idoso internado em um hospital. Nós temos idosos ativos, idosos sadios dentro de casa, mas que precisa de alguém para auxiliar em algumas tarefas e auxílios. Então, é uma profissão que está crescendo muito. E Viviane, para quem não acompanhou o começo da entrevista, para quem está acompanhando pelo YouTube, enfim, só para a gente repetir, quais são as principais características do cuidador de idoso? Quem está em casa, está interessado, quais são os primeiros passos, por onde começar para se tornar um cuidador de idoso?
As características mesmo importantes é a questão de ser simpático, tem que ter paciência, muita paciência com esse idoso, serenidade, calma, confiança no que você está fazendo, executando a sua tarefa, comunicativo, educado, respeitoso, amoroso. Essas são as características principais de um cuidador de idosos. E Viviane, além de você ter essas capacitações, todo o trabalho tem a relação de troca. Você vai estar lidando com uma pessoa que tem uma história de vida. Eu digo isso porque eu tenho minha avó tem 94 anos, ela está bem nessa condição que você falou. Bem velhinha e tem uma cuidadora de idosos, muito gente boa que cuida lá. Um abração para Roseli, que é a nossa cuidadora. Você tem essa troca de experiência, porque você e os idosos gostam mesmo de conversar, contar causa e tudo mais. Sim. Essa troca de experiência você acaba, além de ter um ganho profissional, um ganho que você não consegue mensurar, que é essa troca de experiência, de conhecer a vida de uma pessoa, de conversar, né? E também de você entrar na vida de uma família, você conhecer toda a estrutura de uma família, essa relação de confiança é muito grande. Mas ganha-se muito também, não é só o dinheiro que se ganha do trabalho, ganha esse outro lado também, né? De vida, de experiências de vida. Ganha. O idoso, ele é assim, é maravilhoso. Mexer com o idoso é uma coisa que deixa nós profissionais da saúde assim, muito feliz. O idoso, ele tem sempre um causo, uma história, né, um bate-papo legal, uma experiência de vida que deixa todo mundo de boca aberta, assim, nossa, como meu avô, como meu tio sabe de uma coisa dessa, né? Então, eles são, assim, um grande presente na vida da gente, muita saúde para sua avó, né? E pro cuidador também, né? Mas o idoso, você tem que realmente saber lidar com ele, saber o tempo dele de raciocínio, ouvir as experiências, ele gosta de contar história, você conversar com ele. Então, assim, o idoso é um grande presente na vida de qualquer família. Perfeito. Viviane, obrigado, viu? Sucesso na sua carreira profissional. Viviane, que é coordenadora de um dos cursos aqui da cidade, não só de um, né, Viviane? E ela até estava conversando isso, vamos falar sobre outras questões, né? Vou convidar você para vir aqui outros dias. Ela cuida de curso de radiologia, enfermagem, que mais? Segurança do trabalho. Nossa, Viviane... São cursos muito bons, todos da área da saúde. Deixo todos convidados para conhecer a nossa escola, o Instituto Técnico Ananeri, que fica aqui localizado na Araújo Leite 1434. Eu sou coordenadora geral de todos os cursos. Alguém tiver alguma dúvida, queira saber mais alguma coisa, procura a nossa escola, estou lá para ajudar a esclarecer a todos, tá bom? Tá. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Precisando, estou à disposição. Você vai voltar aqui outra vez, vamos conversar mais sobre essa questão profissional. Tem pergunta aí, Daniel? A Neide Oliveira, aqui de Bauru, está participando. Ela cuida do pai dela, tem 80 anos, ela está agradecendo pelas dicas. No caso da Neide, eu imagino que ela não queira se profissionalizar em relação ao cuidador de idoso. Mas quais os sites que você pode encontrar dicas para quem é familiar de idoso, quem cuida do idoso, mas não é um profissional, onde pode encontrar dicas para melhorar essa convivência? Perfeito. Hoje a internet, né, é um mecanismo muito importante para todos nós. Então eu acho que tem que procurar alguns sites bem confiáveis. No caso, o Ministério da Saúde. Eu acho que são sites de muita importância, né? Então lá ela vai conseguir tirar dúvida, vai ter opiniões, vai ter sugestões de especialistas na área, de médicos geriátricas, de enfermeiros geriátricas, que vão dar dicas e auxílio para ela conseguir cuidar do pai dela. Mas eu tenho certeza que ela cuida desse pai da melhor maneira possível, porque até pelo fato dela ter muito amor envolvido nisso.